Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. É com muita alegria que a FABEM nos recebe com todo carinho. Jesus e Dr. Bezerra estão assim muito alegres. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que está online também. Então vamos passar a palavra à Andressa, que fará a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. A leitura de hoje, preparatória, será do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo é o 71, aproveita. João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa a alguém, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem possa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Graças a Deus. Graças a Deus. Assim que seja, Senhor. Meus irmãos, vamos aproveitar a oportunidade desse momento e juntos, no silêncio de nossos corações, agradecer a Deus por essa tarde, por estarmos aqui nessa casa de luz, onde recebemos bênçãos e amor. E assim, Senhor, nos fortaleça nessa tarde, os nossos corações,
a fim de que nós possamos nos deixar embriagarmos pelas tuas bênçãos que chegarão a cada um de nós, para que as orientações que vamos receber nessa tarde encontrem guarita em nossa alma. Te rogamos, Senhor, para que ampare ao nosso palestrante, André Palhano, para que ele seja conduzido com muito amor e aproveite a sabedoria das instruções que receberá para auxiliar a todos aqui que vieram em busca de melhora, que vieram em busca da paz, que vieram em busca da luz. Assim seja, Senhor, te agradecemos. Então, agora, meus irmãos, vamos dar início, ao nosso estudo da tarde com o palestrante André Luiz Palhano. Ele é da Casa Esperança, não é isso, André? Da Casa Esperança, e um pouquinho, do currículo dele. Ele é professor de carreiras jurídicas, professor universitário, e é professor de mediunidade na Casa Esperança. Então, vamos agora, acompanhar com muito entusiasmo o estudo dessa tarde. Por favor. Muito boa tarde mesmo, obrigado. Obrigado pela oportunidade de trabalho, que eu sei quanto que isso representa para todos nós. Nós temos uma vida tão automática, Temos um automatismo, nos habituamos a trabalhar com o nosso tempo em torno de recursos que poucos fazemos como agora, de parar, refletirmos, pegar uma palavra bonita, pegar um tema e colocar aquilo na vida da gente. Então, essa oportunidade bendita de trabalho que me foi concedido, eu pedi muito, por longos 30 anos, eu ministrei aula em universidade, ainda sou professor, mas me dei esse luxo nos últimos anos de poder compartilhar um pouquinho dessas reflexões. Eu digo que o primeiro que ouve sou eu. Então, eu faço as reflexões a partir das minhas necessidades. Esse ano, eu desenvolvi alguns trabalhos em torno do tema de reencarnação, em torno do tema de planejamento reencarnatório, em torno do tema de vícios, dos vícios que nos acometem, dos padrões que nos tiram o tão precioso tempo que foi o ouro divino que nós ganhamos para elaborar aqui na Terra. E dentre esses estudos, que nós também iremos dar continuidade, se Deus quiser, na casa, no próximo dia 26, um estudo inicial hoje se faz necessário, que é sobre oportunidade, que é um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Então, esse estudo nós fazemos na Casa Espírita Esperança, lá em Morada de Camburi, todos os sábados. Então, cada um de nós é destinado para esses estudos específicos, e eu entendi que esse tema poderia ser um tema pertinente para que no próximo encontro a gente trabalhe com algo mais profundo, algo mais, vamos dizer assim, substancial na obra do Leon Denis. E por que Leon Denis? E por que o Emmanuel? Nós estamos vivendo e sempre temos essa percepção de viver em meio a um vendaval. Tudo está tão rápido, tudo está tão automático, tudo está superficial. E nesse momento de tempestade, normalmente, se estivéssemos dentro deste local, procuraríamos o lugar mais seguro. E o lugar mais seguro justamente são essas obras que nos auxiliam. Eu vejo muitos escrevendo ainda sobre a doutrina kardecista, não que isso tenha algum tipo de demérito, mas será que realmente nós conseguimos, durante toda uma existência, nos aprofundar na obra de Kardec? Será que a gente já, mesmo com bastante trilha, vamos dizer assim, bastante caminho percorrido na doutrina espírita, será que a gente conhece o Leon Denis? Será que a gente conhece a obra mais simplória
e mais gostosa do dia a dia, que são as obras do Emmanuel, caminho, verdade e vida, fonte de luz, pão nosso, deve ser coisa que nos acompanhe no dia a dia. Deve ser coisa que nós devemos combinar, nós conosco mesmo. Uma página por dia, uma reflexão, ou no café da manhã, ou no final da noite. Da mesma forma que nos comprometemos quanto à prece, também temos que alimentar o espírito. Então, essas lições em gotas que o Emmanuel tão generosamente nos fornece, trazem palavras de luz que podem balsamizar as nossas almas. Viemos e entramos por essas portas muitas vezes, a maioria das vezes, pela dor, pela angústia. Cada um aqui tem uma história de vida, cada um é um ser diferente, cada um aqui busca e cada um tenta substituir, talvez, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela decepção com a vida, com algo que explique. E por isso que a doutrina kardecista é uma doutrina consoladora. Só que a doutrina consoladora, ela depende de não só sabermos. A doutrina consoladora precisa também que nós a compreendamos, que são dois passos distintos. Eu posso ter uma excelente memória e não compreender, não utilizar aquilo para o meu dia a dia. Eu sei repetir, praticamente fazendo uma associação mimética, né? Eu decoro e repito, eu conheço isso, mas eu não consigo viver isso. Então, eu consigo fazer durante a minha estadia, enquanto eu estou na casa espírita, eu consigo fazer isso hora ou outra quando eu lembro, mas no meu dia a dia, no meu viver, na maior parte da minha vida, eu simplesmente esqueço. E esqueço o quê? Eu esqueço a base aonde está fundada a doutrina espírita. Em O que é o Espiritismo, um livrinho bem pequenininho que o Kardec faz a fim de propagar a doutrina para aqueles que naquela época já tinham uma certa dificuldade de leitura, ele diz que nós temos uma doutrina prática de observação e, a partir dessa observação, o seu efeito colateral, que é o efeito filosófico, que vai nos dar uma moral. Então, é assim que Kardec conceitua a doutrina espírita. Daí depois nós vamos ter o tríplice aspecto da doutrina, mas só quanto a esse trechinho. O que ele está nos dizendo? Olha, eu observei e cheguei a algumas conclusões, e a partir dessas conclusões, a gente pode deduzir, nós podemos agora extrair daí algumas conclusões morais. Então, a doutrina espírita começa colocando para nós da imortalidade da alma. Depois, Kardec entra no assunto sobre a vida cíclica, ou a ciclicidade da vida. Nós entendemos a vida de forma diferente. Há quem nos conviva o dia a dia, que entenda a vida de forma linear. Eu nasci, cresci, vou me desenvolver e vou morrer. Alguns acreditam que é só isso, outros acreditam que haverá certo julgamento e nós iremos para um lugar ou para o outro. Quem acredita aí em algo que transcende a matéria. E nós não, nós temos a sapiência, nós não cremos, nós sabemos que nós temos um ciclo a cumprir. Nós somos espíritos que estamos passando uma temporada nessa escola. Às vezes, para nós, escola, às vezes, para nós, um verdadeiro hospital. Então, quando a gente começa a se colocar nessa posição que Kardec nos pede, no início do Evangelho, ele nos chama a atenção para o ponto de vista. Como é que você olha as coisas do seu dia a dia? Qual é o seu ponto de vista? Então, quando a gente começa a perceber que este ponto de vista que nós estamos refletindo hoje aqui, ele está fazendo parte muito pouco
do todo, do que nós poderíamos, do que nós temos em potência de agir, nós vemos que realmente necessitamos de parar, refletir, ajustar a rota e começar a encarar essas adversidades, essas dores que nos acometem. Isso aqui não é um local de passeio, isso aqui é um local de estudo, de tratamento. Se a gente pega o céu e o inferno, a palavra mais usada pelo plano espiritual quanto a nós, somos que somos exilados. Isso é fácil de perceber. Numa noite estrelada, olhamos a criação do Pai e vemos que nós estamos ainda num sistema solar bem humilde, nós ainda habitamos corpos perecíveis, que nós temos toda uma imensidão de caminho a percorrer. E nós temos que nos indagar o que me faz ficar preso aqui. O Emmanuel, quando ele fala em oportunidades, vou pedir o André aqui para passar para a gente, o primeiro slide, André. Ele cita uma passagem do Cristo, quando o Cristo estava na Galiléia. Nesse momento, o Cristo, ele conversa com seus irmãos. E a Galiléia é o norte hoje, seria a zona norte, né, do Estado de Israel hoje em dia. Foi aonde o Cristo nasceu, ali próximo, ali tem a região toda que nós veríamos, que é Tiberíades, o Mar da Galileia, Nazaré. E lá estando, os irmãos dizem a ele: "Ô Jesus, por que você não vai lá para a Judéia, que seria o sul, aonde se concentravam mais os judeus?" O próximo é esse aqui. Vou deixar para você, assim que você vai me ajudando aqui. Aí vai colando, eu vou colando de lá de cá para ele. Então, o Cristo, ele é instado pelos irmãos de se apresentar. Tipo, vai lá onde estão concentrados os judeus, os fariseus. Você acabou de derrubar tudo lá no templo. Volta lá e mostra a todos quem você é. Como num tom de desafio, como num tom de que ele deveria se demonstrar a sua potência perante a Jerusalém. E o Cristo, muito de forma magnífica, responde simplesmente assim: ainda não é chegado o meu tempo. E ele continua: mas o vosso tempo sempre está pronto. Então ele faz aí um jogo entre o tempo dele e o tempo daquele que estão o ouvindo. Então, ele simplesmente diz: olha, esse tempo de me mostrar, de chegar ao ápice da minha vinda, do meu planejamento na Terra, ainda não é a hora. Mas eu vou avisar uma coisa a vocês, meus irmãos. E ele estava falando com os irmãos dele. Ele fala: o tempo de vocês é agora. Vocês estão cobrando o meu? Eu queria que vocês prestassem atenção no tempo de vocês. Então, a oportunidade vem dentro desse clima de que nós possamos compreender que tempo é esse. O que que o Emmanuel tem para nos dar de subsídios para que nós possamos sair daqui hoje um pouco melhor? Se uma palavra, um termo, uma expressão qualquer puder tocar a sua alma hoje, eu já vou ficar satisfeito. Eu, por muito tempo, rezei pedindo oportunidade de estar sentado aí. Eu não tinha tempo de ver sequer uma palestra espírita. Então, as oportunidades, a partir do momento que elas são planejadas, pedidas, esperadas, que tenhamos, né, essa condição, elas vão aparecer. E o que que o Emmanuel diz sobre nós perante essa frase? O Emmanuel vai dizer o seguinte, logo na primeira linha. Ele vai dizer o seguinte: o mau trabalhador está sempre queixoso. Então, a mensagem vem falando sobre o aproveitamento do tempo.
que no tempo é onde surgem as oportunidades. E o Emmanuel tem uma forma muito gostosa de lidar com as palavras. No momento, como se nós podemos fazer uma analogia, né, a um semáforo de trânsito. Em certo momento, acende o farol vermelho. Ele está falando para você, ó, para. Em algum momento, ele vem com o amarelo, te pedindo atenção. E ele te dá, em cada trecho, o sinal verde, que é a porta de saída. E nós vamos acompanhar. E a primeira coisa que ele te chama a atenção é que o mau trabalhador está sempre queixoso, está sempre magoado, de má água, revoltado. Aquele que está se voltando contra si mesmo, aquele que está preso naquela energia da mágoa, da querela, da queixa. E quando a gente lê uma pequena frase dessa do Emmanuel, a primeira coisa que acontece é a nossa comunicação com a obra. Há obras na doutrina espírita que nós achamos que é uma simples coincidência. Elas conversam conosco, né? Toda obra conversa com o leitor, mas as obras que eu acabo de citar, elas nos inspiram a uma reflexão. Parece que toda vez que você abre uma fonte viva, uma boa nova, toda vez que você abre o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, no final da leitura você fala como? Nossa, precisava de ouvir isso hoje. Nossa, parece que ele está falando comigo. Não é assim que a gente se sente? Todas as mensagens nos tocam, nos afetam. Então, o Emmanuel trata conosco naquilo que a gente tem de mais íntimo. E quando ele fala que nós somos queixosos, porque somos. Quando ele diz que nós somos mal trabalhadores, porque nós gastemos nosso tempo com as queixas, é porque é verdade. E eu começo por mim. Nós gastamos quanto tempo do nosso dia, da nossa semana e do nosso mês reclamando de alguma coisa? Coisas que nós não temos a mínima condição de mudar, mas nós reclamamos. E ele vai dar o exemplo dele dessa forma. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. E não somos nós? Ele não retrata aí o nosso dia a dia? Às vezes, irritados, nós nos irritamos com o talher que caiu ao chão sem dar graça ao prato cheio de comida. Chutamos o pneu do carro porque furou e deixamos de agradecer pelo veículo que conseguimos. Não é assim? Mas isso é um padrão. E esse padrão que nos faz estar aqui hoje juntos. Nós não estamos aqui à toa, compartilhando este momento, esse espaço. Eu digo esse momento 2023, esse espaço do mundo. Nós temos duas leis no universo que nos unem, que é a atração do amor e a aversão do ódio. Então não adianta. Se eu amo, eu atraio. Mas se eu odeio, eu atraio também aquilo para mim. Então a primeira coisa que ele nos pede é que a gente tenha consciência desse estado, esse estado nosso. E ele continua, André, dizendo o seguinte: esse quem? O mau trabalhador. Olha como é que eu coloquei lá um pontinho vermelho ali para a gente ver que é o sinal vermelho do Emmanuel, né? Ele fala: esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Então, se a gente sair daqui e formos a um templo budista, a qualquer doutrina oriental, para eles entendem a reencarnação, a necessidade da reencarnação, porque nós somos
ignorantes, não ignorantes de grosseiros, mas cegos, ignorantes daquele que não consegue ver. O que a gente não vê? A gente não vê, segundo Kardec, que no dia a dia ainda está presente a imortalidade da alma, que os nossos encontros, sejam nas nossas famílias ou no nosso ciclo social, vêm de uma família muito maior, que nesse determinado momento, nessas circunstâncias, estamos juntos nessa reencarnação. E outra coisa que a gente não consegue enxergar são as causas e os efeitos. Nós confundimos causa com efeito, efeito com causa. Acontece alguma coisa de ruim, imediatamente nós queremos apontar o dedo e descobrir o que aconteceu e achar o culpado. Isso não é uma atitude de um ser imortal. Aquele pé de pimenta que você plantou há 200 anos atrás pode estar florescendo somente hoje. E você não vai encontrar em seu derredor o pé de pimenta ou a plantação. Você está experimentando a colheita. E com isso a gente vai perdendo tempo de vida procurando aonde nós não iremos encontrar. Por isso a resignação, a submissão é uma virtude. Por quê? Porque se aconteceu, se a dor bateu na sua porta, não pode ser injustiça. Porque Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, e se isso não foi injustiça, me desculpe, foi você que plantou isso em algum momento, em algum lugar. Da mesma forma, as coisas boas que acontecem conosco. Mas nós somos cegos para isso. E nós somos tão cegos que quando nós olhamos para situações, a gente só vê as pontas, as ferpas, o lado arestoso. Não é isso? Fulano que não presta, meu serviço não está dando certo, meu patrão não me compreende. Não é assim? O trânsito é insuportável, como se eu não participasse do trânsito. Então a gente vai colhendo, né, e fazendo deste hábito uma habilidade. E como nós somos habilidosos para criticar e reclamar. Você já viu alguém habilidoso em ser carinhoso, em amar, em falar palavras bonitas o tempo todo? É difícil. Eu conheço alguns que eu digo que já começaram a ter asas, né? Eu tenho uma amiga que já deve ter passado por essa casa, se estiver me ouvindo, ela sabe disso. É a Adriana Sarmento. Fala, Adriana, vai lá em casa de vez em quando levar um pouco de luz, né? Porque ela consegue ter essa transmissão. Mas, em regra, é o quê? A gente vai conversar, de 90% da nossa conversa, nós vamos estar reclamando de alguma coisa. Se o time perdeu, é o técnico. Se não deu certo, o governo é o político tal. E com isso a gente vai perdendo o nosso tempo. O nosso tempo está pronto. É isso que o Cristo está te dizendo. E não o tempo do outro. Ele vai continuar dizendo o seguinte: o bom trabalhador, e agora ele vai para o lado que já começa a nos pedir um pouco de atenção, caso nós não estejamos dentro dos limites, né, do conceito dele de bom trabalhador, para que a gente possa refletir, talvez amanhã, dar esse passo para frente. E logo depois ele vai dizer, nós vamos colocar de verde, as palavras-chave, as ações que devemos tomar. Então ele diz o seguinte: o bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Essa parte é uma parte muito importante para nós. Iremos, dia 26, falar sobre os elos da reencarnação. E a reencarnação, a estadia nossa neste momento aqui foi uma oportunidade bendita, misericordiosa. E praticamente todos hoje que estão aqui tiveram alguém para afiançar a nossa volta.
Alguém que acreditou na gente. Alguém que disse: deixa mais uma vez. Eu protejo, eu tutelo. Só que a gente às vezes esquece desse alguém, que nós podemos chamar do anjo da guarda, o espírito protetor, os amigos espirituais. Qual foi a última vez que você conversou com ele? Qual foi a última vez que a dor te invadiu o peito e você levantou o pensamento e pediu: meu amigo, meu anjo protetor, o que eu faço agora? Conversa comigo. Eu estou encarnado, mas eu não estou incomunicável. Então nós temos que compreender, né, que a vida é uma dádiva. Olha só em volta da gente. Olha a quantidade de seres, mas olha a quantidade pequena de seres que já são autoconscientes. Um dia nós viemos aqui como princípio inteligente, estagiamos nos reinos minerais, vegetais, demos uma volta aqui em torno aqui e voltamos aqui como seres conscientes. Independente se somos anjos ou ainda primitivos, todos que estão aqui tiveram um planejamento. Todos que tiveram aqui já começaram pela oportunidade do corpo. O Chico vai falar que a vida é um rio onde a gente tem que se banhar. Se isso aqui está ruim, imagina antes da onde a gente estava, né? Da necessidade da gente estar se banhando aqui. Porque às vezes a gente se esquece, vai se empoderando e vai achando que, eu estudei, né? Eu tive posses. E a gente vai esquecendo justamente que a maioria de nós se ajoelhou e pediu muito. E normalmente nós pedimos mais do que nós aguentamos. E como a justiça divina não é a lei de talião, olho por olho e dente por dente, por misericórdia, ainda temos esse tempo de estar aqui refletindo sobre isso. 1/3 dos nossos irmãos, dos 8 bilhões que vivem sobre a Terra, hoje acordaram sem saber se vão se alimentar até o final do dia. O outro terço tem que trabalhar, só trabalhar para subsistência. Então, quer dizer que estando aqui, neste horário no sábado, nós não participamos desse grupo. Nós participamos de um grupo bem privilegiado, que já tem condição de reflexão, condição de ter 1 hora do seu final de semana, condição de beber numa fonte tão fecunda como a obra do Emmanuel. Então, que essa graça, né, seja dada, que essa gratidão seja exercida. Porque o que diferencia nós daquele que hoje levantou numa população muito pobre lá no meio da Índia, da África. Qual é a diferença? Segundo eu sei, é um piscar de olhos. Basta que essa vida se rompa, a outra não está na minha mão, está na mão do Pai. Então, os nossos planejamentos, né, eles têm que estar compreendidos. Eles têm que estar compreendidos. Você passa, André, para mim, por favor? Então, o Emmanuel chamou nossa atenção e agora ele vai deixar mais relax para a gente também não sair triste, chorando daqui. Ele vai dizer para nós que existe uma condição de saída, né? Para todo esse problema que ele aponta, que ele nos alerta, também há uma condição de saída. Ele diz o seguinte, que esse bom trabalhador, ele faz 2 coisas. Ele valoriza e respeita. Então, ele valoriza os elementos colocados em seu caminho, como também respeita as possibilidades do outro. Então, não é difícil. Então, primeiro, parte da gente valorizar todos os elementos. Os elementos do seu caminho são pessoas, coisas, circunstâncias. Então, ele está pedindo, valorize isso. Mas eu não gosto dessa pessoa. Ele não está perguntando se você gosta, ele está pedindo para você valorizar.
Ah, mas ela tira a minha paciência. Talvez seja a oportunidade do exercício da paciência. Mas, André, eu tenho vontade, às vezes, de. Eu sei, eu também tenho. Eu estou aqui justamente porque eu tenho muito essa vontade, às vezes. E talvez a oportunidade de estar aqui falando um dia me toque o coração ao ponto de compreender. Mas a gente pode, às vezes, morder a língua com aquela pessoa, com aquela circunstância, com aquele fato que aconteceu e valorizar. Poxa, eu fui tão fiel às palavras de Deus e eu vim numa família assim, tive filhos e filhas ingratos, não me dou bem profissionalmente. Da onde eu posso tirar valor disso? É isso que nós estamos fazendo aqui. É essa reflexão que o Kardec passa a pedir a gente toda vez que nós sentimos essa dor. Olha, será que realmente isso que você está perseguindo como objetivo material está no seu planejamento? Foi isso que você pediu? Porque muitas vezes o que nós pedimos e esquecemos é o caminho que vai nos ajudar melhor. Só que nós, dotados de livre-arbítrio, não é isso? Dotados de livre-arbítrio, nós podemos simplesmente esquecer o planejamento e tomar novos rumos. Daí muita gente sucumbir, se estacionar. E ele diz mais ainda, além de valorizar, respeitar quem está do lado do caminho. Nós não conseguimos ser algo sozinhos. Nós interexistimos. A natureza, agora ele vai falar da natureza, a natureza nos dá essa aula todos os dias. De todos os animais da natureza, nós nascemos dependentes. Nós precisamos do outro no nascimento. Então, pode ser que você tenha vindo de um lugar que você não goste, mas você, através daquele ser, a mãe, você teve a dádiva da vida e o cuidado para estar sentado aqui hoje, ouvindo o que eu estou te dizendo. Então, vamos deixar esse outro também desempenhar aquilo que ele veio a fazer. Começamos a olhar para o outro não como alguém que me completa, mas alguém que está matriculado na escola, junto conosco. Se está na sua família, porque está matriculado na mesma disciplina. Não é assim? Se está na sua família, se está do seu lado, é porque, de alguma forma, lá atrás, vocês reprovaram juntos. A não ser que sejam missionários, em regra, são pessoas que faliram juntos. Então, por que que eu tenho essa desavença? Por que que às vezes eu não consigo manter uma união durável? Por que que às vezes eu preciso, né, me descontrolar e ficar com a raiva, um ódio que não cabe dentro de mim, que não cabe dentro de um pai, de uma mãe, de um filho? Perguntar isso? Vamos lá, Livro dos Espíritos. De novo, nós somos imortais, nós fazemos parte de uma família universal. Quem são meus pais? Não é assim? Quem são meus irmãos? E o Emmanuel continua para que a gente não possa perder o nosso tempo aqui. Ele vai continuar dizendo o seguinte: agora de vermelho ele te chama logo a atenção. Esse bom trabalhador, ele não depende das estações. Então aí já está um sinal de fechado para você. Você não depende das circunstâncias e das situações. Haverá circunstâncias e situações mais favoráveis e menos favoráveis, mas não é desculpa. O seu tempo está pronto. Se a estação está nublada, é o seu tempo de agir na estação nublada. Se a estação está florida, se o dia está bonito, idem. É o seu tempo também. É a palavra do Cristo.
Não dependemos da estação. Ah, mas eu só vou fazer alguma coisa quando... Só vou fazer alguma coisa se... Olha, nós estamos condicionando a nossa existência, aquela que nós ficamos mais de 50 anos na erraticidade, planejando, porque agora você colocou uma condição para se desenvolver? Será que a gente veio aqui só viver verões, primaveras? Os invernos e os outonos, nós vamos entrar nas cavernas e ficarmos como os ursos? Não dependemos das estações. E ele vai dizer de verde: faça o quê? Planta. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. E esse é o sentido de estar aqui hoje com vocês. Dia da gente se perguntar o quanto que a gente está plantando. Ah, mas André, eu realmente eu tenho dificuldade, eu gostaria de modificar o mundo. Eu acho que está tudo errado. Por mim, ó, eu tiraria isso, modificaria aquilo ali. Então vamos começar por construir e não destruir? O Cristo, quando perguntado sobre o tributo, ele fala: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então vamos parar, nós não temos que destruir nada. Tenhamos fé, nós temos um Pai misericordioso. Nós podemos ser, sim, instrumentos hábeis na mão dele para que ele consiga atingir os seus objetivos, construindo, plantando. O Emmanuel não está dizendo, ó, vai lá e tira tudo do quintal, derrube todas as árvores, modifica o mundo. Ele está dizendo, planta. Seja uma planta humilde, seja o dia de amanhã. Bota aí uma anotação aí, ó. Amanhã eu vou contar no final do dia quantas vezes eu reclamei. Eu já fiz isso, tá? Não deu certo, não. Eu vou contar amanhã quantas vezes eu julguei o outro. E, gente, pode botar aí umas folhas de caderno, tá? A gente vai se espantar. Toda vez que vier essa ideia amanhã, vocês vão lembrar de mim. Na hora que você reclamar, falar, aí o Palhano está lá falando comigo para eu notar a reclamação. Você vai chegar no final do dia para fazer uma contabilidade. Quanta reclamação você fez, quanto juízo de valor que você fez sem competência. Vamos lembrar disso. Quem compete está lá. Nós somos criaturas, nós não somos o Criador. E ele continua pedindo que a gente tenha atenção para sermos amigo da natureza. Amigo da natureza, amigo é quem anda junto. Amigo é quem compartilha o dia a dia. Amigo é quem aprende um com o outro. E a natureza em nossa volta nos dá esta aula diária, dos ciclos. Se eu vier hoje aqui e plantar algo no quintal aqui da casa, eu não posso voltar daqui a 2 semanas querendo recolher um fruto. Eu tenho que respeitar o tempo de Deus. A natureza nos explica o tempo de Deus. Às vezes queremos atravessar esse tempo de Deus. E olha, o relógio divino, a máquina do relógio divino, ela é perfeita e não adianta a revolta, não adianta o chororô, não é assim? Não adianta fazer igual criança espernear no chão. A máquina divina do tempo de Deus não vai nem atrasar, nem adiantar por causa de você. Uma coisa só que vai reverberar no seu corpo espiritual e logo no seu corpo físico. Então, se você, na próximo encontro, a gente vai falar muito mais do tempo, se você acha que o tempo é dinheiro, que o seu tempo tem que ser destinado a resolver todos os problemas de todo mundo e da vida e do planeta, você está enganado, meu irmão. Primeiro, o seu tempo é que está pronto.
E o que você está fazendo com o seu tempo? Então, quando ele pede para ser amigo da natureza, é para que a gente aproveite as lições e duas coisas que nós podemos fazer. A primeira coisa é ter bom espírito, ânima, de alma, daquilo que nos habita. Tenha bons olhos para com as coisas. Está ruim hoje, o dia está nublado, as notícias não foram boas, mas calma aí, acima disso tudo eu tenho um Pai misericordioso que me deu a oportunidade de aqui estar. Quem está do meu lado, mais próximo de mim, que pode contar com a minha companhia, com a minha palavra? Então vamos ter bom ânimo. É outra proposta também, se a casa assim concordar. Também fiz um estudo muito legal, que eu acho, sobre bom ânimo. E fiz para mim, como eu sempre digo, porque o bom ânimo está diretamente ligado ao começo da nossa fala. O bom ânimo é o único remédio contra a reclamação. Se você quer curar a reclamação, tenha bom ânimo. E encontra. Para encontrar, tem que procurar. Nós estamos sem tempo de resposta. As pessoas falam hoje no WhatsApp, dá 30 segundos, você já respondeu. E depois você se arrepende. Você vê alguma notícia, você já quer se manifestar sobre aquilo. E a gente esquece de ter tempo de silêncio interior para encontrar na aspereza da semeadura. Plantar é difícil. Aspereza da semeadura. Não é fácil. Depende de disciplina, do bom ânimo, da boa vontade, da compreensão da oportunidade da vida, de tudo aquilo que o Emmanuel falou antes. Então, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Feliz porque está plantando e jubiloso porque está colhendo. Porque colher aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente suou em cima é mais gostoso, não é? Até uma criança que você ensina a plantar um caroço de feijão, um pedacinho de algodão, ela fica feliz. Ela vê que ela consegue criar. Somos co-criadores, meus irmãos. Não somos só filhos, somos filhos responsáveis pela criação junto com o Pai. Então temos que, em algum momento, treinar isso daí. E podemos buscar, justamente, está difícil o caminho, está áspero. Calma aí, eu tenho duas opções: reclamar ou olhar aquela aspereza, aquele monte de aguilhão, né, que fica nos chamando para a atenção para a vida, dizendo, mas também quando eu conseguir passar por cima dessa pedra, essa pedra vai virar uma escada. E isso é mais gostoso do que aquele que ganha de mão beijada. E a gente já chegando num pedacinho final, faltando só ali acho que 8 minutos, é isso, tá certinho? O Emmanuel diz o seguinte: no torvelinho das incompreensões do mundo, de vermelho, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Então, realmente, às vezes eu me pego, às vezes, olhando assim, eu falo, meu Deus, está todo mundo achando que o mundo vai acabar amanhã, que nesse vendaval que está acontecendo hoje nunca aconteceu antes, e que de alguma sorte esse barco que nós estamos não tem vela, não tem leme. Isso é ser de pouca fé. Há um vendaval, há um torvelinho, o mundo é uma coisa incompreensível? É incompreensível para a nossa mente de criatura. Mas não pensamos, né, além do nosso próprio meio. Se a gente tivesse a oportunidade de ter um flash de 1000 anos atrás, a gente ia engolir e pedir o quê? Grato, meu Pai, pela oportunidade.
Só que a gente acaba esquecendo esse nosso passado, não passado criminoso, eu não gosto dessas palavras. Nós ficamos mais de 2 milhões de anos sobre duas patas. Tem pouco tempo agora que nós começamos a refletir sobre nós mesmos, sermos autoconscientes. Nós temos ainda arraigado muita coisa ainda do plano animal, que depende da gente também, são nossos irmãos. Então, sem culpa, há incompreensão do mundo, a gente realmente é cego, mas existe condição dessa melhora gradativa do passo a passo do dia a dia. Como é que ele diz isso? Então, aguarda o reino de Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Essa parte traduz muito o que vários movimentos religiosos vivem no último tempo. Alguns com nomes mais simbólicos, como Apocalipse, nós do movimento espírita, às vezes, transição planetária. Lógico, o que não está em transição? O que não está em modificação? Nenhum dos senhores aqui hoje é o mesmo que nasceu. Nenhuma célula. Quando eu voltar aqui daqui a 15 dias, vocês já estão todos transformados. Então, sim, há ciclos que nós conseguimos ver o padrão, que nós damos esses nomes apocalípticos, mas nós estamos esperando o quê? O retorno do Cristo para nos salvar? É isso que o Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você está aguardando o reino do Cristo se instalar sobre a terra para você botar o seu currículo? Agora sim, agora o Jesus retornou, o reino do Cristo está aí, agora eu vou trabalhar, vou entregar meu currículo e vou aceitar um serviço. O Emmanuel falou, ó, nada disso. A oportunidade sua é permanente desde a hora que você foi criado. Permanente de quê? De colaborar com a construção do Evangelho a fim de edificá-lo. E fechando, para a gente dar conta aqui do nosso tempo, ele vai dar para nós essa passagem aqui, que espero que fique no coração de todos nós, espero que isso possa modificar de alguma forma, para o lado mais positivo possível, a sua forma de ver a vida, que a gente possa, com isso, modificar o padrão de pensamentos, daí o padrão de hábitos e daí o padrão de habilidades. É outra coisa também que muitos não nos explicam. Você tem que amar, mas você fala amar como? Amar quem eu gosto é muito fácil, mas como é que eu amo o desafeto? Então, a mensagem pede para que a gente tenha essa paciência, que amar também é uma habilidade, e a habilidade depende de hábito, e o hábito começa com a sua vontade. Nós só temos esse poder enquanto encarnados, a nossa vontade e o nosso pensamento. Então ele vai dizer o seguinte, que os cegos de espíritos, aqueles que não veem o que a gente comentou no início da nossa conversa, que não veem a lei de causa e efeito, não veem a questão da imortalidade, que nós somos seres que buscamos essas circunstâncias de hoje para reencarnar, que nós temos provas a serem aplicadas. Eu sempre digo, se são provas, nós estudamos antes, nós nos preparamos antes. Então ele fala o seguinte, que os cegos de espíritos vão continuar queixosos. Não tem jeito. Enquanto você não começar a ver o mundo pela lente que a doutrina espírita te dá, e eu estou falando de doutrina espírita, que nós estamos numa casa espírita,
mas acredito que os nossos irmãos, hoje, 8 bilhões de pessoas do mundo, cada um tenha recebido do Pai uma forma de visualizar também, porque nós não temos a verdade do mundo, os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, o que acordaram, os que despertaram. Quem é que se despertou? É aquele que, num problema de amanhã, vai falar: epa, calma aí. Antes de eu reclamar, deixa eu analisar essa situação. Quem é que está no meu caminho? É um pai? É uma mãe? É um filho? Por que está no meu caminho? O que nós temos em comum? Então, esse que desperta. Apareceu uma situação amanhã, como é que essa situação chegou até aqui? Injustiça não pode ter sido feita. Então, se não foi injusto, de alguma sorte eu participei disso aqui. Como é que eu posso trabalhar com isso aqui agora? Enquanto os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor é trabalho de redimir, de expiar, de regenerar, está pronta. Então não tem nada por vir. Eu não tenho que ficar esperando nada por vir. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo. Ensejo é sinônimo de oportunidade, então vamos trocar. É a oportunidade bendita de servir, mas servir a todos. O que você faz de bom que você pode servir? Palavra? Vamos usar a palavra. Você é bom para fazer gestão? Vamos fazer gestão, seja da sua casa, do seu local que você ergue os seus pensamentos a Deus. O que você é bom? Cada um aqui tem algo de especial. Nós somos aptos. Sim, nós não poderíamos vir aqui sem os instrumentos necessários. Cadê sua fé? Vamos servir. E servir não é só levar a comida material na boca, não. Servir pode ser durante o dia que você trabalha, durante o momento que você está ali trabalhando, atendendo alguém, né? Durante o companheirismo dentro de uma casa. Não é assim? Quantas vezes? Hoje nós temos uma arma na mão de comunicação, podemos colocar boas palavras para que todos ouçam, podemos conversar com quem está do outro lado do mundo. Ei, como você está? Está tudo bem com você? Quer conversar? Está sozinho? Quantos de nós sozinhos? Nós temos hoje um índice alarmante, que na próxima ocasião iremos falar de suicídios. Então, nós temos sim como servir. Então, é o dia de hoje, é um ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Eu peço desculpas, porque eu já passei um pouquinho do meu tempo ali. Pretendo não falar demais, né? Professor é um bicho que não pode botar um microfone aqui, que vai falar até amanhã cedo. Quando for maior a palestra, eu aviso antes, já para o pessoal sentar na fila de trás aí para fugir. Falar, hoje eu vou passar uns 15 minutos, aí o pessoal já senta mais no finalzinho, né, para fugir, tá? Mas hoje era essa reflexão. De novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu pedi muito, muito. Chegava à noite, eu voltava às 11 horas da sala de aula e eu falava, mais um dia eu não consegui sequer parar para ouvir. Eu ficava de YouTube, né? Espírita Online. Então eu me dei esse luxo ultimamente, acho que trabalho ainda, trabalhamos muito, minha esposa chegou ali agora, a gente está no meio de um processo de mudança, mas um dia que vocês quiserem, um dia que vocês me derem essa oportunidade, estarei aqui de volta. Muito obrigado, que o Mestre Jesus nos ampare hoje e sempre. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigada, André. Nós que te agradecemos a oportunidade. E como diz Emmanuel, né? Nós não podemos voltar atrás e refazer o que muitas vezes fizemos errado. Mas hoje, nesse momento, é a oportunidade
para começarmos de novo e fazermos a nossa semeadura muito mais conscientes e um dia jubilosos da colheita, porque assim seremos, disse Jesus, né, que nenhuma de suas ovelhas seriam perdidas. E aqui nós estamos, buscando e agora conscientes da responsabilidade que temos em nós. Te agradecemos, André. A Andressa vai nos conduzir em prece. Então, nosso momento de agradecer, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Senhor, muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde. Muita gratidão por poder estar aqui com todos vocês. A oportunidade de recomeçar esse dia, a oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos essa palestra e a mensagem que ela nos traz. E possamos agradecer também as nossas dores e alegrias. Que através dela, das dores que a gente tem que viver, das alegrias que são maravilhosas que acontecem em nossas vidas, é tudo aprendizado. É um recomeçar, é um refletir, reaprender, se reconectar. O mais importante, que somos imperfeitos e reclamamos tanto, não observamos as oportunidades que nós temos todos os dias. E a principal, quando o Pai nos dá no momento em que acordamos. Então, muita gratidão, muita paz no coração de cada um que aqui está. Que os nossos pensamentos e corações possam estar permeados de amor. Que a nossa semana, que a nossa próxima semana, ela seja de muita luz na caminhada de cada um que está aqui. Que apesar das diversidades que a gente vai encontrar, porque nós vamos encontrar, tenhamos muita fé, muita alegria e muito amor. Saúde e paz para cada um de nós. E que Jesus esteja conosco. Que assim seja.